E aí, galera do Terceirão, como estão vocês aí? Só de boa? Aproveitando aí as férias não férias, né? Né? Então a gente tem que trabalhar, né? Aproveitar essas partes, essa atividade online aí, conforme as orientações do governo. Então vamos lá. Na semana passada, do dia 13 do 4 ao dia 17 do 4 de abril, eu passei uma lista de exercícios para vocês, com 6 exercícios, né? Sobre potencial elétrico, né? Então vamos lá. O número 1 falava assim: embora as ideias de campo elétrico e potencial elétrico estejam relacionadas, elas representam conceitos diferentes. Como você define esses dois conceitos, né? Então, vamos lá. Vetor campo elétrico seria usado no campo elétrico. É uma grandeza vetorial e está associada à força elétrica, ou seja, o vetor está diretamente ligado à força elétrica. O potencial elétrico, né? E é uma grandeza escalar e está relacionada à energia potencial elétrica, né? Então, bem diferente os dois aí, né? O 2. No SI, o que é o SI? O Sistema Internacional, qual é a unidade de medida por potencial elétrico, né? Então, ela é volt, né? Volt representado por V. 3. Seja uma carga elétrica Q igual 1,2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb no vácuo. Distância distância de 40 centímetros de um ponto M e 50 centímetros de um ponto N. Determine os potenciais no ponto M e N. No ponto M e N. Então vamos lá. Como é que você faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que fazer. Temos a carga elétrica que foi dada no exercício, tem uma distância em M e distância em N, certo? E temos que usar também quem? A constante eletrostática, nunca vai mudar. Então temos esse desenho, né? Aqui é minha carga até meu ponto M e até o meu ponto N. O que distancia elas? De N a Q é 40 centímetros, de Q a N é 50 centímetros, né? Então jogando na fórmula, né? VM é igual K vezes Q dividido por D, né? D quem? dm da distância entre M, certo? Então, constante eletrostático, 9 vezes 10 a nona, esse valor não muda, vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 8. De quem que é esse valor? É da minha carga elétrica, dividido pela minha distância. Detalhe, foi dada em 40 centímetros, eu tenho que passar para metro, né? Vocês sabem o que fazem aí. Resolvendo essa expressão, eu vou ter um VM, o potencial em M de 270 volts. Fazendo o mesmo processo em N, mudando apenas a distância, né, que agora vai ser 0,5, que corresponde a 50 centímetros, eu tenho um potencial de 216 volts, certo? Vamos lá, outro exercício. O 4. Considere que ao redor da carga elétrica Q fixa existe um campo elétrico e que a uma distância D é colocada uma carga de prova Q. Né? Então, eu fiz esse esqueminha aqui. Adote o ponto de referência no infinito e avalie as informações que são corretas. Vamos lá. O potencial elétrico depende da carga elétrica Q, minúsculo, e da distância do ponto P, que é a distância do ponto P, a carga Q? Não, essa informação ela é incorreta, correto? Ao 2, o potencial elétrico independe da carga elétrica de prova Q? Certo, essa afirmação é verdadeira, certo? Igual foi colocado aqui. 3. O potencial elétrico depende da carga elétrica Q? Do meio em que ela está, distância do ponto P, a carga Q? Não, essa afirmativa também ela é verdadeira, certo? O potencial elétrico é determinado pela expressão V igual K, carga sobre distância? Correto. Né? Então, nessa questão, nós temos apenas a questão 1, que ela é incorreta. O restante das questões ela é correta. 5. 3 cargas pontiformes, que é uma carga pontiforme? Uma carga muito pequena. Estão distribuídas nos vértices de um triângulo retângulo. Q1 igual a menos 8 microC, Q2 igual a 15 microC e Q3 igual a menos 9 microC. Calcule o potencial elétrico resultante no ponto A. Dados.
K, constância eletrostática, igual a 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, nós temos a constante eletrostática que foi dada no exercício, correto? Então, esse aqui é o meu retângulo, correto? Esse aqui. Então, eu quero calcular a minha carga, o potencial elétrico aqui, ó, em A. Então, se vocês pegarem e dividirem aqui, você forma quem? Um triângulo, né? Então, um triângulo retângulo. Então, o que vocês fazem? Aplica x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado, né? Ou seja, aquela fórmula matemática, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Para calcular quem? Para calcular a distância entre A e Q2. Então, x ao quadrado, você não tem um valor de x, correto? Mas você tem um valor de b, que vale 4. E você tem um valor de A, que vale 3. Então, 4 ao quadrado mais vai dar 16. 3 ao quadrado, 9. Correto? Por que essa raiz? Porque esse quadrado aqui, ó, do x, vira a raiz no outro lado, não vira? Então, 16 mais 9, 25. A raiz de 25 vai dar 5 centímetros. Então, a distância entre A e Q2 vai ser 5 centímetros. Vamos lá. Temos essas cargas. Q1, Q2, Q3, né? Porém, tem um micro. O que esse micro significa? 10 elevado a menos 6. Né? Isso vocês já sabem. Então, vamos lá. Aplicando na equação, V é igual a constante eletrostática, multiplicar a carga, e as distâncias, né? Para calcular a minha carga 1. A minha carga 1, né? Com essa carga aqui, ó, menos 8 microC. Então, temos a constante eletrostática, a carga 1, e a distância 1. Então, 9 vezes 10 a nona, que multiplica a carga 1, menos 8 vezes 10 elevado a menos 6, que dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Essa parte, correto? Que é a distância de A a Q1, que é a mesma de Q3 a Q2. Então, passando para metro, né, dividido por 100, esse valor, você vai obter um potencial em 1. Aqui, ó, um potencial em 1. De menos 1,8 vezes 10 elevado a 6 volts. Aplicando na mesma equação, para 2, 1.2 aqui, para esse aqui. Quanto que vale o Q2? Vale 15, não é? 15. Então, só vai mudar esse 15 e a distância, né? Então, K vezes Q dividido por distância 2. 9 vezes 10 a nona vezes a carga 2. 15 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2, que é a distância de Q2 a A, né? Você tem esse valor. Aí você vai obter um potencial elétrico de 2,7 vezes 10 elevado a 6 volts. Fazendo para Q3 agora. K, Q3, distância 3 em A. 9 vezes 10 a nona, a Q3 vale menos 9 microC, menos 9 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por distância 3 em A, que vale 3 centímetros. 3 vezes 10 elevado a menos 2. Você vai obter um potencial elétrico de menos 2,7 vezes 10 elevado a 6 volts. Então, fazendo um somatório de tudo, porque ele pediu o potencial elétrico em A. Você fazendo V1 mais V2 mais V3, você vai obter um potencial elétrico total de menos 1,8 vezes 10 elevado a 6 volts. Correto? Essa é o número 5. Número 9 fala o seguinte. Na figura, determina essa figura aqui, ó. Na figura, determine o valor da carga elétrica Q1 para que o potencial elétrico em P seja nulo, sendo ele não tem Q1, mas ele quer calcular o meu Q1, né? Ele deu o Q2 de 4 microC, o Q3 de menos 12 microC, o Q4 de 20 microC e temos a constante eletrostática, correto? Então temos esse desenho, né? A distância da carga Q1 para o meu ponto P é 0,4. De Q4, a minha carga P, 0,5, né? Então dá para ver as cotações das distâncias aqui. Então, o que você tem que fazer? Tem que usar a fórmula do potencial elétrico novamente, né? Que é VK, que multiplica a carga dividido pela distância, para todas as cargas em relação ao ponto P. Ou seja, vai aplicar para a carga 2, carga 1, carga 4 e a carga 3. Então, vamos lá. Porém, a carga 1 você não consegue, não sabe o valor dela, certo? Vamos lá. O meu potencial em 2, você usando o K, que é uma constante, nunca muda. O que vai mudar vai ser o quê? A minha carga elétrica em Q2 e minha distância. Essa carga elétrica minha em Q2, 4 microC, 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 0,5, vai dar um potencial de 72 vezes 10 a 3 volts.
Fazendo o mesmo para a carga 3. 9 vezes 10 a nona, que multiplica menos 12 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, né, entre eles, vai ser 0,3. Correto? E vai dar um potencial elétrico de menos 360 vezes 10 elevado a 3 volts. O 4, esse ponto aqui, 9 vezes 10 a nona, multiplica 20, foi dado no exercício, 20 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 0,5, que vai dar um potencial elétrico de 360 volts elevado ao cubo, vezes 10 a 3, certo? Então, o que você faz? Você fez toda essa parte aqui, ó, toda essa parte, faltando apenas o Q1. O que você faz? Você faz um somatório dos as suas potencial, né? V1 mais V2 mais V3 mais V4, né? Você vai ter a variável V1, porque senão tem um valor dela, certo? Então, você vai somar V2 mais V3 mais V4. E vai dar o valor de V1. Então, o V2 tem valor, o V3 tem valor, o V4 tem um valor. Você vai somar eles e vai ser igual a o meu V1, que vai ser menos 72 vezes 10 elevado a 3 volts. Correto? Então, beleza. Se você tem o seu valor da tensão em 1, da potencial elétrica em 1, então você joga na fórmula. Tem V1, que é K, que é carga 1, que é 2, e distância, né? Você tem o V1 que foi dado, que você conseguiu encontrar aqui. Você tem a carga elétrica, que foi esse valor aqui. E tem a distância, que é aqui, ó. Você tem incógnita no exercício quem? A minha carga 1. Então vamos lá, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter V1 a distância, vezes a distância, né? É igual a minha constante eletrostática multiplica quem? A minha carga elétrica. O que está multiplicando passa dividindo. Então o K vai passar dividindo todo esse valor, né? Então fica Q1 é igual V1 vezes distância sobre K. Ou seja, V1 vale menos 72 vezes 10 elevado a 3 vezes a distância que entre eles, que é de Q1 a P, vale 0,4. Esse valor vezes 0,4 dividido pela constante eletrostática. Você vai obter esse valor aqui, ó, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Ou menos 3,2 vezes micro C. É o resultado final. Correto? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí os exercícios, né? E até mais e aproveita aí o conteúdo. Falou? Até mais!